O sol caía atrás das colinas e parecia me chamar pelo nome. Eu não sabia para onde ia, só sabia que a missão podia esperar. O som dos cascos se misturava ao silêncio do fim da tarde. Um animal cruzou a trilha e por um instante tudo ao redor parecia mais vivo do que eu. Foi aí que eu virei à esquerda. Não porque era o caminho certo, mas porque era bonito demais para não ser seguido. Em Red Dead Redemption, eu descobri que o corpo também pode trair o mapa. Você começa com um destino claro, mas a luz muda, o vento sopra de um outro jeito e, de repente, existe uma curva que parece chamar mais do que qualquer objetivo. E sem perceber, a missão ficou para trás e eu não senti falta dela. O mundo aqui não me pede pressa, não me cobra chegada. É como se a paisagem dissesse: tá tudo bem, se não tiver motivo. Tem jogos que você joga com as mãos, outros com a cabeça. Este eu jogo com o peito. E talvez seja por isso que eu demoro, porque no fundo eu sei que toda beleza tem hora para acabar. E enquanto esse fim não chega, eu só quero ficar mais um pouco, dentro dessa luz de cobre. Como se ficar fosse uma decisão possível. No começo, achei que essa vontade de mudar o caminho fosse só curiosidade. Mas percebi que era outra coisa. Era como se o jogo me desse permissão para seguir um instinto que fora dele eu quase nunca ouço. No mundo real, as minhas escolhas sempre precisam fazer sentido. Cabe dentro de um quadro de horários, de uma lista de tarefas. Tudo precisa levar a algum lugar, servir para alguma coisa. Aqui não. Aqui o inútil é a prioridade. Um lago que não tem peixe, uma pedra que não tem nome, um caminho que não leva a nada. E por algum motivo, é justamente nesses lugares que eu me sinto mais inteiro. Eu não preciso justificar a curva que fiz, nem explicar por que eu parei para observar a sombra de uma nuvem passando pelo campo. Em outros mundos abertos, a liberdade é um truque. Você pode ir para qualquer lugar, desde que acabe voltando para a missão. Aqui não. Se eu quiser, eu posso não voltar. Posso me perder no mato e ficar horas sem fazer nada que o jogo considere importante. E talvez seja por isso que a experiência me marcou tanto. Porque sem perceber, ela me lembrou que mesmo no mundo real, algumas escolhas ainda existem. E que às vezes, a mais valiosa delas é escolher o caminho que não serve para nada. O som dos cascos me levou para um lugar que não estava no mapa, nem no jogo. Era uma memória do interior de São Paulo. Andar a cavalo sempre foi um ritual. Não era só um deslocamento, era estar presente no corpo e no caminho. Era o sol queimando no rosto, o barulho das ferraduras na terra seca.
a respiração do animal misturada à minha. Quando me mudei para a capital, me afastei disso. Os cavalos viraram uma lembrança de infância, viraram cena de filme, outra vida, outro ritmo. Mas aqui, em Red Dead, eles voltam. Não como nostalgia congelada, mas como se estivessem vivos de novo. E de alguma forma eu também. Andar junto também era parte do ritual. A conversa entre um trote e outro, o silêncio compartilhado quando a estrada se esticava. O jogo me lembra que raramente se cavalga sozinho e que até no silêncio existe companhia. O que ele me devolve não é só paisagem, é uma memória grifada como importante. Algo que eu tinha guardado num canto fundo, achando que não precisaria mais. E é estranho, porque aqui, mesmo vivendo o agora, já sinto como se estivesse lembrando. Em Red Dead Redemption existe um detalhe que, quando percebi, mudou tudo. O jogo inteiro vibra na frequência do fim. É o oeste que está desaparecendo, as cidades crescendo, os trilhos cortando o horizonte. E é também o próprio personagem como corpo enfraquecendo, como se cada missão o tempo se esfarelasse um pouco mais. Não é só a história dele que se despede, é o próprio mundo que está se apagando. O mundo que talvez nunca tenha existido do jeito que lembramos, mas que todos decidimos imaginar e agora deixar morrer. E o que mais me toca é que essa despedida começa cedo, muito antes do último ato, muito antes de qualquer tragédia anunciada. Ela está lá, escondida, nos momentos mais simples. Num pôr do sol, num dia que acaba, numa cavalgada sem destino. Talvez seja por isso que certas cenas, mesmo quando eu estava vivendo, já pareciam lembrança. É como se eu soubesse, no fundo, que aquele presente estava fadado a virar passado. A saudade não começa quando acaba. A saudade começa no começo. Existe um filme que me fez sentir algo muito parecido com Red Dead Redemption. Days of Heaven, do Malik. Nele o vento dança nos campos de trigo como se fosse um personagem principal. A luz atravessa as janelas devagar, como quem não tem pressa de iluminar. E quase nada acontece, mas de alguma forma tudo vibra. Malik filma como se o mundo fosse mais importante que as pessoas. E talvez seja. A câmera não te implora atenção, ela só te convida a observar. Se você quiser, fica. Se não quiser, o trigo continua se movendo. Em Red Dead essa sensação está em toda parte. A natureza não serve à narrativa. Ela existe por si. Pulsa, muda de cor, ameaça a chuva, silencia o humano ou engole o humano. Isso muda a relação que eu tenho com aquele mundo. Eu não sou o centro, não sou o motivo para que as coisas aconteçam. Sou só mais um ruído dentro de algo muito maior. Paradoxalmente, é isso que me faz querer estar lá, porque estar é raro e às vezes é no silêncio que a vida se mostra inteira.
Eu não lembro qual foi a última missão que eu fiz em Red Dead Redemption, mas eu lembro da curva que eu peguei sem motivo. Do lago pequeno, que não tinha peixe. E da noite cheia de sons, com sapos e insetos cantando, como se o mundo não precisasse de mais nada. É estranho que a memória decide guardar. Ela não se apega às conquistas, ela se apega ao que parecia inútil, ao que ninguém viu. E talvez seja isso que o jogo tenha me ensinado, sem dizer uma palavra. O que vale não é o que se cumpre, é o que se sente sem querer. Hoje, quando o mundo me pede pressa, quando tudo vira tarefa, quando até o descanso precisa ter propósito, eu lembro daquele momento, em cima do cavalo, sem missão, sem caminho, só o vento, só eu. O mundo não foi feito para ser compreendido, foi feito para ser sentido. E talvez seja por isso que eu jogo, não para explicar, não para vencer, mas para sentir. Para me deixar tocar por um mundo que continua, mesmo quando eu me calo. O jogo acabou, mas existe um lugar secreto que permanece aberto, mesmo quando fecho os olhos. E se um dia eu encontrá-lo de novo, sei que eu vou virar à esquerda, porque o adeus começou no começo. Se esse vídeo te tocou de algum jeito, eu quero muito escutar um pouco da sua história, para que esse lugar aqui que a gente está criando seja isso, um ponto de encontro. O seu comentário vai ajudar muito esse vídeo chegar a mais pessoas e me ajuda a entender que vale a pena continuar. E se quiser e puder apoiar ainda mais, considere se tornar membro aqui desse canal, que isso também vai me permitir a criar com calma, com cuidado e com verdade. E se você quiser jogar e que não trave nas horas mais importantes, use Exit Lag. Dá para testar por 3 dias, se você curtir, assina com o cupom FISHER, ajuda a sua conexão e ajuda aqui o nosso projeto. Obrigado por estar aqui, mesmo nos cantos onde quase ninguém passa.